Estamos começando então uma nova série de estudos e no encontro de hoje queremos falar sobre maturidade espiritual e sobre 3 níveis de maturidade que o cristão passa ao longo da sua jornada de fé. Eu quero começar lendo com você então a primeira carta, a primeira epístola de João, no capítulo 2. Eu vou ler do versículo 12 até o versículo de número 14. Então diz assim: Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. E filhinhos, eu lhes escrevo porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Então, uma das marcas mais belas do reino de Deus é a família espiritual que Deus constrói por meio da união daqueles que creem em Cristo. Cada pessoa que nasce de novo se torna parte de uma nova família, um novo povo, uma nova comunidade espiritual, uma família de Deus. Mas, como em qualquer família, o crescimento daqueles que são membros dessa família, deste corpo, né, no caso a igreja, é esperado e essencial. Ao escrever a sua primeira carta, o apóstolo João, ele apresenta 3 estágios de maturidade espiritual que nos desafiam a avaliar nossa própria jornada com Deus. Esses estágios são os filhinhos, os jovens e os pais. A ideia, então, com esse encontro é que você identifique em qual desses estágios você está e, junto, no compartilhar, a gente encontre formas de poder avançar nesses estágios até chegar nos estágios dos pais, que são aqueles que geram novos filhos, tá bom? Então, os filhinhos, que é o primeiro estágio, são aqueles que acabam de nascer na fé. João diz que eles têm uma convicção poderosa e sincera. Seus pecados, eles foram perdoados pelo amor do seu nome, como João fala ali no versículo 12, e eles vivem o início da vida cristã. Ainda muito dependentes, aprendendo a confiar e reconhecer o amor do Pai, porém, recebem o reino de Deus com alegria, com novidade e com fé. Essas são características muito importantes dos novos que nós precisamos manter. Há um perigo de se manter nesse estágio. O perigo, na verdade, é permanecer nesse estágio por muito tempo. O autor dos Hebreus, da carta aos Hebreus, alerta dizendo: devereis ser mestres pelo tempo que tendes, mas ainda necessitais de leite. Hebreus capítulo 5, versículo 12 e 13. Então o leite espiritual, no início da jornada, ele é necessário, mas não foi feito para sustentar toda a jornada. O cristão que vive somente de receber ou ser cuidado, que é esse então que continua precisando de leite, e não busca crescer, ele enfraquece a sua identidade no reino de Deus. Com o tempo, se a gente não amadurecer e continuar agindo como filhinho que necessita sempre de cuidado, a gente pode acabar se tornando, este que não amadurece, pode acabar se tornando um elo frágil para todo o restante da família de Deus. Então, a gente precisa sempre avançar. A gente começa com filhinhos, mas ele é o primeiro estágio, que é importante, é necessário ter filhos na casa, são os filhos que trazem alegria, mas os filhos precisam ser incentivados pelo restante da família a amadurecer e avançar nos estágios. O segundo estágio, então, de amadurecimento, que a gente vê na carta de João, é a dos jovens. Nessa fase, João afirma: sois fortes, a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Isso está lá em 1 João, no capítulo 2, no versículo 14, que a gente já viu, né? Então, aqui, a gente vê que discernimento, resistência e autoridade espiritual estão sendo desenvolvidos nessa segunda fase, então, quando já somos jovens na fé, já temos um tempo caminhando com Cristo. O jovem na fé, ele já não é mais movido pelas emoções ou inseguranças iniciais. Ele começa a experimentar vitórias, porque a palavra de Deus passa a estar enraizada em seu coração. Então, a partir do momento em que nós começamos a nos aprofundar da palavra, nós vamos amadurecendo e passando do estágio de filhinhos para jovens. E aí, neste momento, então, a gente começa a ter essas atitudes desse segundo nível de maturidade. A vida cristã, então, nesse estágio, ela passa a ser mais ativa e não apenas receptiva, como a gente falou antes. Olha só, Efésios 6:10, Paulo fala: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, a fase dos jovens é uma fase de treinamento, é uma fase de confronto e também de formação de caráter, ela é essencial. No entanto,
O jovem ainda precisa ser firmado na identidade, então ainda é normal que às vezes você nessa fase ainda não sabe exatamente quem você é em Cristo, a sua nova identidade, e precisa então ser guiado por pessoas mais maduras, que nós chamamos então de pais na fé. Então é importante que, se você se identifica que está nessa fase, você já tem crescido, está buscando a palavra de Deus, que você então também avance para o terceiro estágio. Isso acontece através da busca da palavra, a busca de Deus e também do discipulado e de estar próximo de pessoas que vão ajudar você nesse processo de amadurecimento. O terceiro e último estágio, então, de maturidade, que a gente entende ali na carta de João, é o estágio de ser pai. São os pais na fé. Por quê? Porque eles começam a gerar novos filhos. E o objetivo de Deus é conduzir todos na igreja a esse estágio de maturidade, onde então a gente pode nos tornar pais espirituais. João escreve no versículo 13, que a gente leu: Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio, tem um conhecimento de Deus mais profundo. Os pais no reino são aqueles que desenvolveram intimidade e profunda comunhão com Deus. Vivem para gerar e cuidar de outros, isso se torna o propósito da vida deles. Eles não são perfeitos, é claro, né? Mas são firmes. Eles discipulam, orientam, suportam fraquezas dos outros, alheias, eles investem nas próximas gerações, eles investem nos filhos do reino, ou seja, são aqueles que já entenderam que a vida deles deve também ser para abençoar e amar outras pessoas, servir a outros na comunidade. Esse é o papel dos pais dentro do reino de Deus e da família do reino. Paulo expressa isso com profundidade lá em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 19. Ele diz: Meus filhos, por quem sofro de novo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então veja, Paulo, que ocupava essa posição de pai na igreja, ele diz que tinha dor de parto para que Cristo, que o caráter de Cristo fosse formado nos novos. Então, isso é uma expressão de alguém que tem uma atitude de pai. O pai espiritual, ele sente a dor e a alegria do crescimento dos seus filhos e irmãos na fé. Ou seja, Deus espera então que todos nós estejamos avançando em direção à maturidade espiritual. Lembre-se do chamado então que a gente recebeu lá em Mateus 28, 19, o ide, fazeis discípulos. E também do que Paulo afirma a Timóteo. Ele diz: o que de mim ouvistes, transmite a homens fiéis que sejam idôneos para ensinar a outros. Está lá em 2 Timóteo 2, 2. Discipular é o sinal claro de maturidade espiritual. Então, no último estágio, o estágio de pais, nós precisamos começar a nos envolver no discipulado de outras pessoas. Esse discipulado dos pais, ele não é perfeito, mas ele é feito com amor, com constância e com verdade. Então é muito importante estar andando em família, estar andando junto a uma igreja, a uma comunidade, porque essa foi a vontade de Deus. Deus quis que a gente se reunisse em igreja para que houvesse esse processo de amadurecimento e de cuidado uns com os outros. E é ali que a gente vai desenvolver nossas experiências de maturidade e é ali que a gente vai compartilhar também essas experiências para que os outros possam crescer. Então, a reflexão agora no final que você precisa fazer é, primeiramente, onde você está nessa jornada? Você ainda está vivendo como um filhinho, um jovem, ou você já é um pai espiritual? Tem começado a discipular outras pessoas e percebe que isso é algo importante, um propósito na sua vida. E o mais importante você pensar e compartilhar isso. Como você pretende avançar em seu estágio de maturidade espiritual? Se você se identificar com filhinhos, quais são as estratégias para você poder, então, avançar para jovens? Pega aquilo que a gente falou, compartilhe com pessoas mais velhas, descubra caminhos e atalhos. O importante é que a gente se ajude a crescer e que a gente todos nós avancemos nesses estágios espirituais. No final, então, oramos para que o Senhor possa nos conduzir nessa jornada de amadurecimento. Paulo fala lá em Colossenses 1, versículo 28 e 29. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Ou seja, Deus é aquele que nos capacita nesse processo, nessa caminhada com Cristo. Então que a gente possa se aproximar dele, essa seja a nossa oração, para avançarmos a sermos pais espirituais dentro da nossa família local. Que Deus possa abençoar a sua vida.